Alô Brasil, tá começando o Expresso 30, o seu novo compilado de notícias de maneira rápida, objetiva, prática, mas é claro, trazendo os bastidores de Brasília, notícias do mundo e as polêmicas que ninguém é de ferro, a gente não aguenta, né? Tem que ter polêmica, agora tudo isso com leveza e com humor, é credibilidade de jornalismo, com humor para você se divertir. E ó, no programa de hoje, já de estreia, um bocado de polêmica de coisas que movimentaram o Brasil. Por exemplo, vamos falar sobre o áudio de Silas Malafaia que vazou uma briga de família que pegou fogo. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar também sobre um drible da oposição. Aquele drible da oposição que aconteceu em Brasília e que deve desvendar o rombo do INSS. Essa notícia eu nem queria dar, mas é assim que falaram. Trisal na justiça. O juiz negou a indenização de Gleisi Hoffmann e Lindbergh, o Lindinho. E olha, ainda dá tempo, tá? 70 razões para o impeachment de Alexandre de Moraes. Para finalizar, temos uma pedra no sapato, quer dizer, nós não, mas os corruptos. Deputado do Novo entra com ação contra o gasto de 10 milhões de reais na compra de carros para juízes. Tudo isso e ainda quadros divertidos você acompanha a partir de agora no nosso Expresso 30. Solta o trem. E a gente já começa de notícia, né? Olha só, polêmica, tá? Aquele áudio do Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Vocês acompanharam isso, né? A Polícia Federal indiciou nessa semana o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por tentarem interferir no julgamento da trama golpista. Que golpe foi esse? Que trama foi essa? Vamos lá! Outro alvo da Polícia Federal foi o pastor Silas Malafaia. Ele não foi indiciado, mas teve o celular e o passaporte apreendidos. Nesse processo, um conjunto de mensagens recuperadas pelo celular de Jair Bolsonaro desenhou um esquema, segundo a investigação, que seria de articulação política, que combinaria pressões judiciais, contato com autoridades dos Estados Unidos, tentativa de asilo e também intimidações ao STF. Será que tinha tudo isso mesmo nesse celular? Enfim. Tudo, segundo as investigações, era coordenado por uma rede familiar e também aliada, com a articulação ativa do pastor Silas Malafaia. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Silas Malafaia, ele fez as declarações, ou teria feito, em uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o pai de Eduardo Bolsonaro, né? Sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Tem o áudio aí, né? Vamos botar o áudio aí também. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de e disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda. Vaidade, mas dá parabéns ao Flávio, tá? Comentário. Todo mundo ouviu esse áudio, né? Todo mundo sabe que Silas Malafaia sempre teve uma relação de amor e ódio com o Bolsonaro. Aí uma hora tá reclamando, uma hora tá lá fazendo não sei o que, outra hora tá pregando, outra hora tá na avenida em cima do trio. O que se sabe é que o tempo todo o Bolsonaro escuta Silas Malafaia, seja reclamando, seja dando conselhos. Tem muito assessor que não tem esse privilégio. Vamos ver o que é que vai dar isso. Com relação às sanções dos Estados Unidos ao Brasil, a coisa já atualizou. Acho que o STF está começando a sentir que o buraco é mais embaixo. Vamos ver o que é que vai dar.
Por falar em STF, vamos falar obviamente de Flávio Dino, o ministro que quebrou o banco, ou quebrou os bancos. Tem a imagem dele quebrando o banco também. Flávio Dino, no último dia 18, puxou para ele a DPF 1778, que tratava do caso Mariana, que é um caso específico, e aí deu a determinação: nenhuma lei de países estrangeiros pode ser aplicada por empresas ou obedecida por empresas que estão operando no Brasil. E ele colocou isso, obviamente, para poder blindar Alexandre de Moraes por conta da lei Magnitsky, que é Magnitsky. E aí causou o maior transtorno que esse país já viu em termos de mercado financeiro internacional. No mesmo dia que ele tomou essa decisão, o rombo nos bancos foi de mais de 42 bilhões. Mas isso foi só o começo. Banco do Brasil, Bradesco, várias empresas que operam no Brasil têm sede ou nos Estados Unidos ou na União Europeia, que obedecem à lei Magnitsky. Fora isso, o sistema de bancos, que é o sistema SWIFT, também obedece à lei Magnitsky. Isso atinge todos os brasileiros. Flávio Dino, no alto da sua largura, ele achou que podia decidir uma coisa sem ter consequências. Tomou a decisão e quem está pagando é o brasileiro. Agora, o Banco do Brasil acaba de decidir bloquear o cartão de crédito de Alexandre de Moraes. E isso é uma coisa muito óbvia de se pensar. As empresas que estão no Brasil e operam na União Europeia e também operam lá nos Estados Unidos vão querer ganhar em dólar, em euro ou em real. Se tiverem que decidir, vão estar no país com a maior carga tributária e a moeda mais fraca, com a maior carga trabalhista e a moeda mais fraca, ou vão estar na União Europeia ganhando em euro, sem carga trabalhista, ou nos Estados Unidos praticamente sem carga trabalhista. Decisão fácil de ser tomada. Tem outros capítulos para virem por aí. O detalhe é que este caso era para estar com o Zanin. Não tinha nada a ver com Flávio Dino. Ele se meteu no caso do colega de toga e achando que a ditadura de toga do Brasil podia impor-se ao resto do mundo, causou o maior problema para nós brasileiros. Esperem que vem mais por aí. Agora chegou a hora do primeiro quadro do programa de hoje. Você vai conhecer o que há de novo pelo Brasil. O que é que os mandatários do Partido Novo estão fazendo por você, brasileiro, em todas as cidades do país. Vamos lá. Tá então o Partido Novo fazendo diferença na vida dos brasileiros em todo o país. Por falar em diferença na vida dos brasileiros, cancelaram a pizza. Soube disso? Pois é, a oposição usou o gingado e fez história no Brasil. O drible colocou Carlos Viana, que você vê aqui, no comando da CPMI do INSS. O Congresso está em chamas, a turma está lá naquele fuzuê, naquele corre-corre. É o seguinte, a oposição conseguiu se articular e deram uma reviravolta no que já seria um caso ganho pelos sindicatos a favor do presidente Lula. É que a oposição nessa articulação conseguiu que os sindicatos de Hugo Mota e também de Alcolumbre não fossem colocados na presidência e na relatoria da CPMI, o que garantiria, segundo muitos, a pizza ou mais uma pizza em uma CPI ou CPMI lá no Congresso Nacional. Com essa vitória, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, virou o presidente da CPMI. E a relatoria ficou com o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. E aí, é como eu falei, Hugo Mota foi derrotado na indicação dele, Davi Alcolumbre foi derrotado na indicação dele. E com isso, os planos do governo federal estão derrotados, pelo menos nessa primeira batalha. Com essa presidência e essa relatoria, a possibilidade da CPMI do INSS, um dos maiores casos de fraude, talvez um dos mais covardes, porque atingiram aposentados, pessoas que dependiam daquela renda, pode não virar pizza. E, de fato, pode apontar os corruptos
para uma possível punição. Eu digo possível punição porque nesse país hoje em dia punição é uma coisa que não se espera muito. Mas a esperança é a última que morre. E aí vale ressaltar, deputado Marcel Van Hatten, senador Girão, peça-chave nessa articulação e também no grito pela liberdade do Congresso. Vamos ver agora se em vez de pizza a gente vai fazer uma boa feijoada com samba e comemorar os corruptos na cadeia de novo. Vamos embora. Agora essa eu vou ter que ler, porque eu nem queria falar isso, mas pelo que eu vi é o que estão falando por aí. Pode até botar um som romântico agora. Trisal, é isso mesmo? Na justiça. Tá bom. A novela política ganhou um capítulo romântico e, pelo que eu entendi aqui, romântico ao cubo, ao triplo. Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias foram à justiça para pedir 60 mil reais de indenização por causa de uma fala do deputado Gustavo Gayer nas redes sociais. Gustavo Gayer sugeria a formação de um trisal. Seria entre Gleisi, Lindbergh Farias, o Lindinho, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A juíza Thaís Araújo Correia, da 17ª Vara Civil de Brasília, olhou para o pedido e basicamente disse: não vejo sentido nisso. Gleisi Hoffmann, que já falou muita coisa pesada sobre muita gente, e Lindbergh Farias, que isso aí eu nem falo, falou muito mais, se sentiram ofendidos pela fala de Gustavo Gayer. Resumindo o resultado, eles esperavam 60 tons de cinza e colheram um tom de apenas nada. Meu amigo, a política não deve ser palco para esse tipo de coisa. Se sentir ofendido, tal, não ofenda. Vocês ofendem mais do que são ofendidos? Vamos lá. Agora vamos para mais um quadro do nosso Expresso Tinta e tem que ser bem rapidinho. Inclusive eu já falei sobre isso hoje, né? Mas como a imagem é tão legal, agora a gente pode falar isso no plural, né? Vindo quebrando bancos no Brasil. Conta aí. Mas agora falando de uma coisa séria, né? Todo mundo acompanhou aí o vídeo de denúncia do influenciador Felca, né? Aquele youtuber que falou da adultização das crianças, etc. Coisa muito útil, inclusive, que ele fez. Por outro lado, muita gente se preocupou com a regulação das redes sociais. Bom, regulação não, mas a Câmara dos Deputados aprovou aí uma lei que pode trazer um pouco mais de proteção para as crianças. A história é a seguinte: aplicativos, jogos e redes sociais terão regras mais claras e as empresas vão ter que garantir mecanismos de controle de acesso para essas crianças. O texto dessa lei ainda vai passar pelo Senado antes de virar realmente uma lei, mas já é um passo importante para a segurança das crianças, né? Tirando em miúdos, juntando o que o Felca lá fez lá no vídeo dele, do youtuber, tal, não sei o que mais lá, e tirando o que aprovaram na Câmara agora, a gente chega num meio comum. É preciso que os pais tenham cuidado com os filhos, que monitorem o que os filhos estão acessando na internet. Às vezes um joguinho como aquele Roblox, por exemplo, tem uma adultização de crianças ali, tem pedófilos se passando por criança. Então, não, meu filho está só jogando um joguinho, prestem atenção, monitorem. A criança tem que ter liberdade e tal. Calma, é uma criança. É uma liberdade assistida, até que se torne um adulto. Mas enquanto é criança, é dever dos pais tomar conta, se preocuparem com o que as crianças estão fazendo, para proteger essas crianças do mundo adulto que está lá fora e às vezes é criminoso. Então, que a gente defende a família, defende os valores. E pai e mãe que quer uma família protegida, protege seus filhos. Agora chegou a hora de eu falar de um colega meu do Novo e um cara que faz muita diferença em São Paulo, o deputado Léo Siqueira. Ele acionou TCU, Tribunal de Contas da União, contra um gasto de 10 milhões do TST com carro. É isso mesmo, 10 milhões de reais gastos com carro. O deputado Léo Siqueira protocolou uma denúncia no Tribunal de Contas da União questionando a compra desses veículos. De acordo com a denúncia protocolada
por Léo Siqueira, a compra desses veículos, além de ser um escárnio, porque usar 10 milhões para comprar carro é muita coisa, os recursos seriam indevidos, segundo o que está na denúncia. E por que indevidos? Porque estamos num momento de contenção orçamentária. Como é que ministros do TST vão, não, gasta aí 10 milhões aí com carro pra gente de luxo? É muito, né? Até o fechamento dessa edição do Expresso 30, o TST não havia se pronunciado. Mas essa denúncia já gerou um debate sobre como gastar o dinheiro público. O que me incomoda, não sei se incomoda vocês de casa também, é que sempre gera um debate público, mas não gera mudança, não gera engajamento da população. E você que está me assistindo, você precisa se engajar nisso. É reclamar nas redes sociais, principalmente, que hoje é o mecanismo que a gente tem, que pelo menos por enquanto nos dá maior liberdade e alcance para poder reclamar, cobrar. Vamos chegar num tempo, se Deus quiser, em que você vai também denunciar oficialmente. Porque imagine se muita gente nesse país começa a entrar com ações no TCU agora para poder evitar que esses ministros gastem 10 milhões com um carro. Eu tenho certeza que eles iriam voltar atrás. Porque só tem uma coisa que o corrupto tem medo, que o sistema corrupto tem medo: a opinião pública. Nós estamos aqui para ajudar você a ter a sua opinião. E agora vem um quadro polêmico desse programa, este mero programa que dura apenas 20 minutos, mas que traz para você notícias e também humor. Quem nunca, né? Rapidinha no Expresso. Vamos lá. Bom, e nesse quadro eu tenho que ler tudo muito rápido, então vamos embora, porque eu tenho somente 1 minuto para ler as notícias. 3, 2, 1. Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada esta semana, quinta-feira 21, indica que o presidente Lula ampliou a vantagem sobre todos os potenciais candidatos de direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026. O levantamento reforça a tendência de liderança do atual presidente, embora os números ainda dependam de confirmação e evolução do cenário político nos próximos anos. Impeachment de Alexandre de Moraes. Pois é, o pedido continua gerando polêmica e discussões lá no Senado. Isso porque até agora 41 assinaturas já foram conseguidas, ou seja, a maioria simples para o pedido de impeachment. Só que para o pedido de impeachment realmente acontecer, tem que ter 2/3 do Senado, ou seja, 54 assinaturas. Até agora, dessas 41 assinaturas, quem encabeçou esse negócio foram 2 atores do Novo: o deputado federal Marcel Van Hatten e o senador Eduardo Girão. O pessoal tem até setembro, mais precisamente 7 de setembro, para poder protocolar esse pedido de impeachment. Vai dar certo, a gente torce por isso. E tem mais uma com Alexandre de Moraes. O Partido Novo protocolou junto ao STF um pedido para abertura de processo administrativo disciplinar contra Cristina e o Kiko Kussahara Gomes. Quem é essa? É a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O Novo está apontando algumas suspeitas de irregularidades, como interferência na custódia dos presos do 8 de janeiro, pressão sobre servidores para emitir certidões falsas para culpar cidadãos de bem por crimes que não cometeram. Inclusive, isso teria gerado algumas prisões irregulares e até assédio moral contra servidores do TSE. Bronca grande, tá? E aí isso está gerando debate, tem gente que está defendendo, tem gente que está acusando. A questão é a seguinte: tem que investigar mesmo. E quem mais pede investigação nesse país é o Partido Novo. Essa é a história. E essas foram as nossas rapidinhas do Expresso 30. Mas calma, aqui tem mais. Tem agora um quadro 30 em 30. E esse... é o seguinte: todo o programa Expresso 30 eu vou ter um desafio para cumprir. Eu tenho que falar algumas coisas em 30 segundos. Só que o desafio que botaram para mim nesse primeiro programa é logo para poder estrear bem. Eu vou ter que fazer aqui um trava-língua. Tá valendo? Vai lá. Casa suja. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Um prato de trigo para 3 trigues tristes. Embaixo da pia tem um pinto, o pinto que pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Jesus. A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada. Quem apaga a cara compra, cara apaga, pagará. Chega de cheiro de cera suja. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá, mas a mulher do Tatu não é o mesmo que Tatu tá. O Juca ajuda, encaixa a caixa, agacha, engraxa. Farofa feita com farinha fofa, faz fofoca feia, deu? Não, você já passou.
Já passou? Já, 38. Tá bom. Ó, o Expresso tem pressa. A gente tá acabando o programa de hoje. Fique ligado, porque todo sábado a gente tem o Expresso 30 trazendo as notícias, o resumo da semana para vocês em pouco tempo, corrido, com muito humor e quadros que envolvem vocês. Inclusive, vocês vão poder participar do programa, tá? Fiquem ligados e agora o trem partiu. Bora lá!